A meditação da nossa reunião de oração se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 39 ao versículo 45. Diz assim a palavra do nosso Deus: E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos os acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai para que não entreis em tentação. E ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhe: Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Senhor, meu Deus, essa é a tua palavra. Que a tua presença, ó Espírito Santo de Deus, ao ler e ao ouvir a tua palavra, haja, Senhor, no coração dos teus filhos e das tuas filhas. Que possamos, Senhor, ouvir a tua voz e permitir que o teu Santo Espírito trabalhe em nós. Que possamos entender, Senhor, a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. O título dessa pregação é Para que não entremos em tentação. E para que a gente possa entender exatamente o que é tentação, eu não sei se você alguma vez já passou na sua vida uma situação em que depois que você lê o texto bíblico, você entende melhor o que aquele texto bíblico quis dizer. Jesus, ele estava ali para ser crucificado, para cumprir o propósito da missão dele aqui na terra, que era dar a vida em favor dos pecadores. Ele estava ali no momento crucial do seu ministério e da sua vocação. E se você for ler os capítulos anteriores ao capítulo 22 e também for ler depois capítulo 22 e 23, enfim, for ler essa passagem da crucificação, essa passagem da paixão, logo após a ceia, logo após a entrada triunfal de Jerusalém, você vai entender aquilo que eu estou tentando ministrar a vocês e que o Espírito ministrou ao meu coração. Eu não sei se você já percebeu, Jesus estava ali com os discípulos, e quando Jesus estava no início ali do ministério, no início dos 2 primeiros anos, vamos se dizer assim, ou dos 2 primeiros anos e meio e 6 meses, vamos supor, conjecturar dessa forma, tudo estava bem, os discípulos estavam com ele, a multidão estava com ele, todo mundo estava com ele porque ele fazia prodígios e maravilhas e milagres. Mas quando ele foi completar a missão dele, ele se encontrou sozinho. Pedro negou, Judas traiu, os outros discípulos negaram e traíram Jesus de uma outra forma. Ou seja, quando ele foi preso, ali, os discípulos eles fogem da presença de Jesus e deixam Jesus ali sozinho, passar por este momento sozinho, passar pelo tribunal perante Pilatos e perante Herodes sozinho. O engraçado é que, meu irmão e minha irmã que está ouvindo essa palavra, quando você se sentir sozinho e sozinha, saiba que Jesus sabe exatamente esse sentimento. Ele esteve sozinho no momento que ele mais precisava.
Ele esteve sozinho. Então saiba que o Senhor sabe aquilo que você sente. O Senhor sabe exatamente quando você se sente sozinho, quando você se sente sozinho. As pessoas que caminham com você ou que dizem que estão com você, que são da sua família. Jesus não era um homem sem família, ele tinha família ali do lado. Mas aqueles que se propuseram a caminhar com Jesus, os discípulos, né? E eu falo discípulos porque foram os discípulos que o abandonaram. As discípulas do Senhor, juntamente uma delas era mãe de Jesus, estava com ele o tempo todo ali. Ali, se você for ler aquela passagem que ele está carregando a cruz, elas batem no peito, elas choram. Elas estão ali, não era o local de crucificação e da paixão, não era o local onde mulheres poderiam estar, mas elas ali estavam. Mas quem abandonou o Senhor Jesus foi aqueles que diziam que não ia abandoná-lo. E o Senhor Jesus se sentiu sozinho. Então, quando você dobra o seu joelho, esse é o meu primeiro ponto dessa mensagem. Quando você dobra o seu joelho e fala para o Senhor que se sente sozinho, que não sabe mais o que fazer, como fazer, saiba que Jesus, ele sabe exatamente o que você está passando. Esse texto que eu li para vocês fala sobre isso. Jesus, ele precisava completar a missão dele e ele falou, e ele instruiu, olha, orem. Tem um texto que ele fala assim, poxa, mas vocês não podem orar 1 hora comigo. Acredito que o relacionamento ali entre Jesus e os discípulos dele estava assim meio que estreito, né? Passando por momentos de dificuldade, e na nossa vida não é diferente. A gente na nossa casa, com os nossos familiares, de sangue, a gente também passa momentos de dificuldade, de solidão, de tristeza. E também no nosso serviço não é diferente. Às vezes o serviço até chega a nos distrair dos problemas que a gente enfrenta na nossa casa, no nosso lar. Jesus, ele sabe exatamente o que você passa. Jesus sabe exatamente a dor que você sente quando você é traído. O Senhor, ele foi traído também. Quando a pessoa nega você, nega a amizade, nega o amor que sente por você. Jesus passou isso também. Ele sabe exatamente o que a gente passa. Então, por isso que a gente pode abrir o nosso coração para o Senhor. Sem sombra de dúvida, porque Ele te entende exatamente, Ele te entende. Ele tanto te entende que Ele fala ali no texto bíblico, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas contudo, que seja feita a Tua vontade, não a minha. E aí eu quero também agora colocar o segundo ponto nessa pregação, quando você se sentir traído, se sentir traída, quando você quiser desistir de tudo, se sentir desanimado, desanimada, sozinho e sozinha, que você possa pegar esse exemplo de Jesus e que a sua vontade de desistir não seja aquela que você vai fazer, mas que a vontade do Senhor seja feita. E qual é a vontade do Senhor? A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então o Senhor quer que nós permanecemos. O Senhor quer que nós permaneça fazendo a vontade dEle. Perdão, igreja. O Senhor quer que nós permaneça na presença dEle, fazendo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, que é para a gente não desistir do Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Em nenhum momento Ele poderia ali ter falado, olha Deus, eu não vou fazer isso, porque eu vou morrer naquela cruz, eu vou ressurgir, e ainda, Senhor, aqueles que crerão um dia em mim ainda vão retroceder muitas vezes. Pedro não vai ser o único, Judas não vai ser o único. Não vai.
Mas o Senhor, Ele não desiste de nós. E por que então que nós não podemos desistir do Senhor? Por que não a gente não desiste do Senhor, da responsabilidade que Ele quer colocar nas nossas mãos e a gente não quer? Porque senão você vai perder toda a sua esperança. Você vai perder o sentido da tua vida, o propósito que você está aqui. Saiba, igreja, que esse evangelho, essa pregação, esse evangelho de facilidades, ele é inexistente, ele não existe. Quando é falado que através de pregações e de palavras que aceitando Jesus a sua vida vai ser um mar de rosas, isso daí é uma inverdade. Você pode ter paz e tranquilidade, sim, mas vai ter momentos de dificuldade, vai ter momentos em que o Senhor requer de nós responsabilidade, principalmente quando essa responsabilidade é referente ao nosso irmão e à nossa irmã, ao cuidado, ao zelo da casa do Senhor, das pessoas que ali congregam. Mesmo que as pessoas que estão junto com você, na mesma casa, os seus irmãos e as suas irmãs não têm esse mesmo amor e não têm esse mesmo zelo. E o terceiro ponto que eu quero ressaltar, que é o título dessa pregação, é sobre tentação. Tem outro texto clássico sobre tentação, logo no início do Evangelho, quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Antes dele iniciar o ministério, a gente pode ver esse texto em Mateus capítulo 4. Ele foi tentado e ele venceu a tentação. E aqui no Getsemane, junto com os discípulos, eles falam: orem para que vocês não entram em tentação. Sabe o que vai te livrar da tentação? O que vai te livrar de você cair em tentação é a oração. Essa é a chave de eu e você resistirmos à tentação. E tentação, meu irmão e minha irmã, não é somente trair o marido, trair a esposa, roubar alguém, mentir para alguém, fumar, não fumar, beber, não beber, bebida alcoólica. Não é isso. Tentação não é fumar, não é beber, não é trair somente. Como cristão, e a conduta e os valores que a gente possui. Tentação também é você retroceder daquilo que o Senhor colocou no seu coração para fazer. Talvez esse retrocesso que você tenha com relação à casa de Deus e às coisas de Deus é porque você acha que não tem jeito, não tem situação. Eu não vou fazer isso porque eu sei que isso não vai ter jeito, eu só vou me aborrecer. Às vezes a gente fala isso: eu não vou fazer isso, porque eu já fiz isso e eu já me aborreci. Olha, eu não vou fazer isso, porque fulano falou que um dia fez e se aborreceu e se chateou. Sabe, igreja, eu fico tentando pensar toda vez que eu escuto algo assim. Se o Senhor Jesus falasse assim: olha, eu não vou mais ajudar a pastora Viviane não, porque eu só me aborreço com ela. Já pensou? Porque quando a gente acha que a casa de Deus e as coisas de Deus, os nossos irmãos e as nossas irmãs, e a responsabilidade que o Senhor nos dá é aborrecimento, a gente acha que o próprio Deus é aborrecimento. É isso. Então o Senhor fala: olha, para você não cair nessa tentação, ore. Para você não fazer as coisas que vai te trazer aí vergonha para tua casa, vergonha para tua vida, que vai atrapalhar o teu relacionamento com Deus, porque é isso que acontece, igreja. Eu já estive nessa situação do Senhor me pedir algo e eu não fazer, e eu cair nessa tentação e eu ficar com uma vergonha muito grande
de chegar e orar ao Senhor. Eu não tinha cara. Às vezes eu não conseguia encarar meu irmão e minha irmã, mas não era ele que eu não conseguia encarar, não era ela que eu não conseguia encarar. Eu não conseguia encarar Deus. Eu já falei na pregação anterior sobre o nascido de novo. Quando você se nega a fazer algo para alguém, você está negando o próprio Deus. É forte isso, igreja. A tentação é aquilo que retira de nós o brilho da graça, que retira de nós a liberdade de chegar diante da presença de Deus, de sentir a presença de Deus. É que retira de nós isso. Às vezes a gente confunde, acha que as coisas de Deus vai nos tirar a paz. Não! As coisas de Deus vai te trazer a paz que você necessita. Vai te trazer vigor, vai te trazer vida, vai te trazer unção do Espírito Santo. Vai abrir a sua mente, vai abrir o seu coração, vai abrir os seus olhos para entender as coisas espirituais. As coisas de Deus não devem trazer perturbação, sim. Mas sabe o que está perturbando você de decidir para algo de Deus? Não é aquilo que Deus pede para você fazer, mas é a sua carne gritando e falando, não, não faça, fica do mesmo jeito. Não, não vai obedecer o seu Deus, não. Não, não obedece. Fica dessa forma aqui que eu quero você desse jeito. E aí fica a sua carne lutando contra algo. Contra algo não, contra os planos de Deus. O Senhor Jesus é aquele Senhor que Ele se entregou por nós. E no mínimo que a gente tem que fazer é se entregar pelo Senhor. Mas como que eu me entrego para o Senhor? É você obedecendo e fazendo a vontade de Deus. Não a sua. Não a sua vontade. A vontade de Deus. E eu tenho a certeza, igreja, que eu e você sabemos qual é a vontade de Deus. Eu sei que o relacionamento como igreja é um relacionamento que na caminhada e ao longo dessa caminhada gera sim feridas, gera sim mágoa, gera ressentimento. Mas se isso há no teu coração, segue a dica aqui que Jesus deu, vai orar para que você não caia em tentação e retroceda. Vai orar. Vai falar com o Senhor, vai orar. Vai buscar a presença do Senhor, vai orar. O Senhor, Ele quer isso de mim, de você. O que mais entristece o coração, aqui fala que os discípulos, eles nem conseguiam orar de tão triste que estavam. E o Senhor vai orar. Na tristeza é para orar, na alegria é para orar e falar e agradecer a Deus. Eu quero abrir meu coração para vocês, igreja, e dizer que toda vez que o meu coração se entristece por algo, eu olho e vejo o que o Senhor fez por mim. E isso me alegra. E isso faz e me dá vontade de continuar a fazer. E cada vez que tais situações ocorrem na minha vida, eu me sinto mais parecida com Jesus. Mais parecida no sentido de saber a dor que é confiar em algo ou em alguém. E talvez não era o momento dessa confiança ser depositada. E aí o coração se entristece, mas Deus é aquele que renova a minha alegria. Já renovou tantas vezes. Tem renovado a minha alegria nele. E aí a gente percebe que a nossa confiança está no Senhor, como no Salmo 121. Olho para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
O Senhor é aquele que restaura a dor, que restaura a ferida, que restaura o trauma, para que você e eu sejamos curados e curadas e possamos caminhar nessa estrada até a cidade, a Nova Jerusalém, sem dor nenhuma, talvez com uma cicatriz ali, a outra acolá, mas que a gente vai chegar lá, sãos e salvos nós chegaremos. Mas para que as feridas sejam curadas, para que a saúde nossa seja restabelecida. Eu não sou uma médica, como nosso irmão na igreja. A gente tem esse privilégio de ter um médico na nossa igreja, que é a bênção de Deus. Eu não sou uma médica, mas eu posso te receitar algo da palavra de Deus, que vai curar. Talvez é uma dor física, ali como um médico faz, como um psicólogo trata a dor da alma. Mas tem um remédio na palavra de Deus que vai curar o teu espírito. Talvez curando o teu espírito, a tua alma tenha força para se restabelecer. E aí a sua alma se restabelece, o seu corpo físico também se restabelece. Deixa que a palavra do Senhor cure você. Permita que a oração cure você. A palavra do Senhor é o remédio, a oração é o curativo. Tem que trocar, sempre tem que estar orando, sempre tem que estar passando a palavra do Senhor, para que essa ferida seja ligada. Tem um texto bíblico que diz: o Senhor fez a ferida e Ele a ligará. A gente não entende os propósitos e os desígnios do Senhor, mas o Senhor é aquele que é o nosso socorro no momento que nós mais precisamos. Então o Senhor, Ele fala para nós: olha, para que você não entre em tentação, vocês vão ter que orar. Então, vamos orar. Eu quero orar pela sua vida hoje. Eu quero orar pela sua casa hoje. Eu quero orar porque eu sei que orando pela sua vida, pela sua causa, o Senhor também responderá as minhas. É assim que a palavra de Deus fala. Viver em igreja, nessa família, pode ter vários percalços, mas tem coisas boas. No momento em que você ora pelo seu irmão, pela sua irmã, o Senhor, Ele cuida daquilo que você não pode fazer, que somente Ele pode fazer, e você está esperando nele. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante da Tua presença, eu quero colocar a vida do Teu filho e da Tua filha. Senhor, a gente pode somente instruir, a gente não pode tocar no coração humano, a gente não pode obrigar ninguém a fazer nada. Mas o Senhor, Pai, é aquele que nos instrui. Fala, olha, tem um caminho melhor, é esse. Senhor, que possamos ouvir a Tua voz e entender, ó Deus, que o melhor caminho é aquele que o Senhor diz na Tua palavra. E o Senhor nos fala, Senhor, hoje, que é para a gente não cair em tentação. E para que a gente não caia em tentação, Senhor, durante esse período difícil que estamos vivendo, é necessário que a gente ore, é necessário que a gente busque a Tua face. É necessário que a gente leia a Tua palavra e que a gente obedeça ao Teu chamado, à Tua vocação, que o Senhor tem para cada um de nós. Coloco a vida, Senhor, do Teu filho e da Tua filha hoje. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, quando nós sentimos a Tua presença, Senhor, a gente não resiste e a gente reconhece o Teu poder, o Teu senhorio, a Tua grandeza. Porque quando a Tua presença é manifesta, ali a cura, ali a libertação, ali a salvação, ali a mudança de hábito, ali a mudança de caráter, ali a mudança de atitude. Aquilo que é impossível para nós, para Ti não é.
Então, Senhor, coloca no coração deste teu filho e dessa tua filha o discernimento, a maturidade, a força de vontade de permanecer na tua presença, de orar a ti, de buscar a tua face. Senhor, dê a ele fome e sede da tua palavra. Que o Senhor venha se manifestar aos teus filhos e às tuas filhas, sabendo que quando, como diz a tua palavra, quando a gente busca o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor cuida daquilo que nós necessitamos. A questão é que a gente não busca o teu reino, e o seu reino é justiça, o seu reino é paz, o seu reino é bondade, o seu reino é alegria, o seu reino é misericórdia, o seu reino é responsabilidade para com o outro e para com a tua casa. Isso é buscar o seu reino. Senhor, que os teus filhos, que se dizem ser cristãos e cristãs, que te aceitaram, possa ter essa coragem e subir mais um degrau da escada, que é a conversão, que é a maturidade espiritual. E não ficar ali no raso e ir mais para o profundo. Eu creio que o Senhor tem poder para fazer isso e o Senhor fará no meio da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Espero você, amada igreja, no próximo encontro. Você que tem aí o meu contato, pode entrar em contato comigo. Fala, pastor, olha, essa palavra tocou no meu coração. Eu quero buscar mais de Deus. A senhora tem uma hora para você orar comigo, mesmo que seja à distância, para que tenha uma hora para abrir a palavra. Eu vou sempre estar disposta a estar ao seu lado, caminhando com você. Sabe por quê? Porque o amor de Deus me permitiu isso. Porque Ele me amou. E o amor que está em mim faz eu amar a sua vida. Não faz eu olhar defeito em você. Porque eu não olho com os meus olhos. Eu olho através dos olhos de Jesus Cristo. Então pode contar comigo. Pode contar comigo. Eu estarei ao seu lado. Vamos receber a bênção? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida e nela permaneça. Amém?